esse texto, que o Senhor possa falar ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso ser. Deus, que a Tua palavra se enraize em nós, se aprofunde em nós, que a Tua palavra, ó Deus, gere em nós frutos para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no versículo 38 e 39 há uma ênfase na fé e no retroceder. Parece-nos que o autor dos Hebreus estava muito preocupado com aquela geração, com aquele povo, com aqueles irmãos que estavam ali vivendo, e ele escreve, veja que esta carta ela é direcionada aos hebreus, só relembrando aos irmãos que todos os descendentes de Éber são hebreus. Quem era Éber? O pentavô de Abraão. Então, por isso que Abraão era chamado de hebreu. Então, os descendentes de Éber são os hebreus. Esta carta foi escrita aos hebreus, diz aqui. E a preocupação do autor é porque parece-nos que algumas pessoas estavam querendo recuar, desistir, retroceder, voltar atrás. Irmãos, nós olhamos para esse texto e nós vamos pensar aqui no contexto. Se ele usa esta expressão aqui, se retroceder, é porque naquele contexto tinha gente retrocedendo, tinha gente desistindo do reino de Deus, desistindo da fé, desistindo das coisas de Deus, retrocedendo, recuando. Mas nós temos que pensar no contexto. Qual era o contexto? Eu quero que os irmãos acompanhem comigo, porque o texto nos fala de quê? Versículo 32 fala de grande luta. Veja aí. Depois de iluminados, sustentastes o quê? Grande luta e sofrimentos. Então, naquele contexto, a igreja estava passando por grandes lutas e sofrimentos. Que lutas eram estas? Que sofrimentos eram estes? Era a luta, irmãos, contra aqueles que eram contrários ao Evangelho, aqueles que eram contrários à vontade de Deus. E por causa disso, a igreja estava enfrentando uma grande luta. Estavam sendo perseguidos. E, consequentemente, a igreja, muitos irmãos estavam sofrendo. Alguns eram encarcerados, algemados, lançados nas prisões. Então a igreja ali vive um momento difícil, de grande luta, de grandes sofrimentos. Veja o contexto que a igreja estava vivendo. Olhe comigo um pouco mais, veja o verso 33. Vamos ler juntos? Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Ou seja, havia momentos em que aqueles irmãos estavam sendo expostos a espetáculos, sendo ridicularizados, expostos. Veja que a igreja estava sofrendo. Não, aí tem grande luta, grande sofrimento, expostos a espetáculos.
faz nos lembrar do espetáculo da cruz. Quando a Bíblia diz que Jesus foi crucificado, a Bíblia fala sobre o espetáculo da cruz. Ou seja, Jesus estava exposto. Ali eles zombavam de Jesus, ali eles gracejavam, ridicularizavam de Jesus, escarneciam de Jesus. Agora aquela igreja estava passando por momentos como este. E o texto diz aí, tanto de opróbrio. Sabe o que quer dizer a palavra opróbrio? Desonra, vergonha. Então a igreja, alguns irmãos da igreja estavam vivendo um momento de opróbrio, ou seja, de desonra, pessoas sendo desonradas, envergonhadas. Veja que é um momento delicado que a igreja estava vivendo. Esse é o contexto. Mas o texto segue dizendo, quanto de tribulações, pessoas sofrendo tribulações de várias formas, sendo atormentados pelas perseguições. A opinião pública era contrária à igreja, contrária ao evangelho. Então a igreja estava sofrendo. Esse é o contexto que o apóstolo ou o autor aos Hebreus nos fala. E ele diz, ora, tornando-vos coparticipante com eles, que desse modo foram tratados. Aí tinha aqueles irmãos que, embora não estivessem presos, ou passando por vergonhas e sendo motivo de desonra e espetáculos, mas aqueles irmãos que não estavam sofrendo isso, sofriam por eles. Estavam agonizando por eles, em oração, clamando. É este o contexto que a igreja estava vivendo. Agora, o apóstolo vai dizer que tem duas implicações aqui. Aqueles que têm as marcas da fé e aqueles que têm os sinais da desistência. Nós olhamos para esse contexto e pensamos, nós temos as marcas da fé ou os sinais da desistência? Quais são as marcas da fé? Eu quero passar a palavra ao pastor Otávio, porque ele vai falar sobre estas marcas da fé. A igreja vivendo naquele contexto. Quais são as marcas da fé? Meus irmãos, graça e paz. Em primeiro lugar, a primeira marca da fé é que aqueles que têm a marca da fé, eles não retrocedem. Aqueles que têm a marca da fé, eles não retrocedem. Se você olhar aí para o texto no capítulo de número 10, no versículo mais adiante, 37, né? Veja aí, 37, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. A primeira marca daqueles que vivem pela fé é porque estes que vivem pela fé, eles não retrocedem. Eles não retrocedem para a perdição. É importante aqui destacar, como bem falou o pastor Erivaldo, que o tempo em que essa carta foi escrita era um tempo onde a igreja passava por muita perseguição. E talvez, diante de muita perseguição, muitos queriam voltar para o caminho antigo. Muitos queriam abandonar a fé em Cristo. Por causa da perseguição, muitos talvez estariam abandonando a sua fé. Como foi lido, os crentes daquela época eram expostos como vergonha diante das aflições. Certamente essa carta ela foi escrita no período do 1º século depois de Cristo.
No primeiro século depois de Cristo, a igreja passou por muitas dificuldades. Foi um momento na história da igreja onde a igreja sofreu muitas e muitas dificuldades. Nero, por exemplo, sobre ao poder romano, em 59 depois de Cristo, coloca fogo na capital romana, coloca a culpa do incêndio nos cristãos. Daí, irmãos, começa uma grande perseguição contra os cristãos naquela época. Em 69 depois de Cristo é inaugurado o Coliseu Romano, onde era colocado na arena do Coliseu Romano cristãos para serem expostos ao desprezo, onde leões devoravam aqueles cristãos, onde os cristãos eram mortos pelos gladiadores, onde os cristãos eram pisoteados pelas feras selvagens. Em 70 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída pelo Império Romano. A gente pode perceber também em 90 depois de Cristo que Domiciano, um grande imperador considerado como o segundo Nero, um imperador avassalador, que perseguia a igreja de Cristo com poder cruel. E aí, nessa época de Domiciano, muitos cristãos foram mortos, a tal ponto de alguns historiadores falarem que faltava madeira na capital romana, de tanto cristãos que eram crucificados na capital do império. Diante dessa aflição, muitos abandonavam a fé. Diante dessa perseguição, muitos diziam, não dá para mim, é muita aflição, muita perseguição. Entretanto, o autor aqui dessa carta, movido pelo Espírito Santo, ele encoraja os crentes hebreus, dizendo, aqueles que experimentaram a fé, por esta fé vai viver, por esta fé não vai retroceder para a perdição. Embora passe por perseguições, embora passe por dificuldades, embora passe por problemas, embora esteja passando por tribulação, em nenhum momento aqueles que experimentaram uma genuína fé irá retroceder, porque aqueles que são marcados por essa fé, eles não retrocedem. Amém? Da mesma forma acontece com cada um de nós. Muitas vezes nós enfrentamos perseguições, dificuldades, tribulações, mas nós que experimentamos a fé, por esta fé nós não vamos retroceder. Por essa fé nós vamos viver. Amém? Mesmo que aconteça dificuldades, mesmo que a gente perca amigos, mesmo que a gente perca um trabalho por causa da fé, mesmo que a gente seja exposto, como ridículo ou como careta, mesmo assim, irmãos, a fé que nos alcançou, ela é mais importante do que toda e qualquer coisa, e nós vamos permanecer. Ou seja, aqueles que são marcados pela fé, eles não retrocedem. Amém, querido? Não retrocedem. Uma outra verdade, aqueles que são marcados pela fé, aqueles que experimentaram a genuína fé, é que estes alegram o coração de Deus. Alegra o coração do Pai. Veja que no versículo 39 do capítulo 10, aliás, 38, ele diz, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. É como se Deus estivesse falando o seguinte, aqueles que retrocedem da fé, que abandonam a fé, que voltam para a perdição, Deus está dizendo, eu não tenho prazer neles. Em outras palavras, o que o autor da carta aos Hebreus está aqui informando é que aqueles que têm verdadeiramente a fé e na fé permanecem, alegram o coração do Senhor, alegram o coração de Deus. Ou seja, meu querido irmão, aqueles que são marcados pela verdadeira fé, alegram o coração de Deus, do Pai. Deus tem prazer em tê-los. Deus tem prazer em ver aqueles que permanecem. Deus tem prazer em ver aqueles que estão diante das aflições, mas assim mesmo permanecendo, assim mesmo não retrocedendo. Deus tem prazer nesses. O que é interessante aqui é que o autor não diz que Deus tem prazer naqueles que falam. O autor não está dizendo que Deus tem prazer naqueles que apenas divulgam, mas Deus tem prazer naqueles que permanecem por meio das atitudes, daqueles que não retrocedem.
Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. É por esta razão que aqueles que permanecem, aqueles que são marcados pela verdadeira fé, alegram o coração do Pai. Você quer alegrar aquele que te salvou? Você quer alegrar aquele que te salvou, que te regenerou? É você permanecer na fé. É você viver nesta fé. A fé, meu querido irmão, ela é do começo da nossa vida cristã até o final. Nós somos salvos pela fé, mas por essa fé nós vamos viver. Fé não é apenas uma atitude de conversão, mas é uma atitude de conversão, mas também é uma vida de santificação, é uma vida de progresso, é uma vida de permanência no caminho de Deus. Só assim, meu querido, nós vamos alegrar o coração do Senhor. Muitas vezes nós pensamos que nós alegramos o coração de Deus apenas com palavras da boca para fora, apenas vindo para a igreja, levantando as nossas mãos e cantando louvores. Mas o que o texto nos ensina, irmãos, é que nós alegramos o coração de Deus permanecendo nessa fé no dia a dia, na vida diária, renunciando ao pecado, não retrocedendo para a perdição, mas avançando nos propósitos do Senhor, caminhando na verdade de Deus. É assim, irmãos, que nós alegramos o coração de Deus. É quando vivemos, irmãos, o cristianismo autêntico, radical, renunciando o pecado e permanecendo na vontade de Deus, permanecendo na fé. Nós alegramos o coração de Deus dessa forma. E o texto continua no versículo 39 dizendo: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Em terceiro lugar, aqueles que vivem pela fé, aqueles que são marcados pela fé, eles permanecerão para sempre nessa mesma fé. O texto diz que somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou seja, a alma vai estar conservada, vai permanecer intacta, vai permanecer lá autêntica, vai permanecer diante de toda e qualquer dificuldade, diante de toda e qualquer objeção. Essa fé vai conservar a nossa alma, vai conservar a nossa vida cristã, vai conservar o nosso coração. Nada no mundo vai poder entrar, nada desse mundo vai poder contaminar, nada nesse mundo, nada que vem do pecado, nada que vem das coisas que desagradam a Deus, vai poder mudar aquilo que alcançou a nossa vida. Nada desse mundo, nada que desagrada a Deus vai conseguir entrar dentro de nós, mudando a nossa vida, porque aqueles que são marcados pela genuína fé, eles permanecerão para sempre, serão conservados. Sabe o que eu digo, meu querido irmão? Que aqueles que são marcados pela fé não vai desistir, eles vão permanecer, eles vão avançar. Amém? Aqueles que permanecem na fé, aqueles que de fato permanecem na fé, porque de fato foram salvos, foram marcados por essa fé verdadeira, por essa fé genuína. Não é uma fé falsa. Muitos acreditam em Jesus, mas depois de um tempo, depois de um mês, depois de um ano, não mais caminham à vontade de Deus. Muitos até levantam a mão, indo para a igreja, dizendo: eu creio em Jesus, mas aí depois de um tempo, não permanece mais vindo para a igreja, depois de um tempo não permanece mais obedecendo ao Senhor, depois do tempo não tem mais prazer em cantar louvores a Deus, depois de um tempo está retrocedendo. Entretanto, aquele que foi marcado pela genuína fé, aquele que um dia levantou a mão, aquele que um dia veio à frente confessar a sua fé, publicar a sua fé, fazer genuinamente a sua profissão de fé, essa pessoa vai permanecer, essa pessoa vai avançar. Pode ter dificuldade, pode passar por tribulações, pode até mesmo enfrentar algumas objeções, até mesmo na família. Entretanto, essa pessoa vai permanecer na genuína fé, vai conservar a sua vida, a sua alma na verdadeira palavra de Deus, porque aquele que foi, irmão, meu querido irmão, marcado pela genuína fé, este vai avançar, ele não vai retroceder, ele vai ser conservado, a sua alma vai ser conservada. Essa é uma marca daqueles que têm a genuína fé.
Ah, meu querido irmão, quantos desistem? Quantas pessoas abandonam? Quantas pessoas publicam a sua fé, mas talvez não estão mais entre nós. Talvez não estão aqui. E o que é importante destacar é que a fé é nele, em Jesus Cristo. Não é a fé em uma instituição, não é a fé numa bandeira, não é a fé numa denominação, mas é a fé em Cristo. Aí eu pergunto muitas vezes, o que foi que Jesus Cristo fez para a pessoa muitas vezes abandonar o caminho de Cristo? O que foi que Jesus Cristo fez para alguns não terem mais prazer em ouvir a palavra dele? Aqueles que são marcados pela genuína fé, não retrocedem, alegram o coração de Deus e permanecem no caminho do Senhor. Amém? Amém. Você já teve vontade de desistir? Já teve vontade de recuar? Quais são os sinais daqueles que retrocedem, daqueles que recuam? Porque retroceder aqui, irmãos, é apostasia, apostatar da fé, é abandonar a fé. Eu quero falar sobre sinais daqueles que retrocedem. O primeiro sinal de quem retrocede é o medo. Ora, a igreja está sendo perseguida, atribulada, desonrada, muitos morrendo, outros encarcerados. O primeiro sinal é o medo. Tomados pelo medo, pelo pavor, retrocedem. O medo da opinião pública, o medo de contrariar, o medo da morte, o medo. A Bíblia diz que o medo causa tormento. Algumas pessoas retrocediam por causa do medo. Esse é um sinal de quem retrocede, o medo. Segundo sinal de quem retrocede é a desconfiança. Quando nós olhamos para esse texto, observe comigo que o autor, ele diz aí no versículo 35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Então, quem retrocede abandonou a confiança em Deus. Ele está desconfiando de Deus. Medo, desconfiança na pessoa de Deus, desconfiança no caráter de Deus, desconfiando da palavra de Deus. Então ele começa a ser tomado por um espírito de desconfiança. Acho que Deus me abandonou, acho que Deus não está mais comigo, eu estou passando tantas lutas, tantas tribulações, perdas. Agora, diante de tudo isso, onde está Deus? Por que Deus não vem? Um Deus tão poderoso, por que Ele não age? Por que Ele não nos protege? Então, estes que retrocedem são tomados pelo espírito de desconfiança. Eles começam a desconfiar de Deus, a pessoa de Deus, do caráter de Deus, da palavra de Deus, até porque isso aí é antagônico à fé, é oposto à fé, porque fé é confiança na pessoa de Deus, no caráter de Deus e na palavra de Deus. Quando nós desconfiamos de Deus, estamos desconfiando da sua pessoa, do seu caráter e da sua palavra. Alguns retrocedem, irmãos, e às vezes está no nosso contexto. Quantos irmãos que retrocederam porque oraram e a bênção não veio? E aí, cadê Deus? Por que Deus não age? Eu lembro de uma pessoa que eu fui visitar uma pessoa e ela disse: eu estou em crise com Deus.
Por que Deus não faz? Por que Deus não age? Bem diferente de Jó. O Senhor deu. Sim. O Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Poucos são capazes de dizer isso. Senhor, eu sou teu e eu vivo para ti, não pelo que o Senhor me dá como bens materiais, mas é porque eu te amo. Irmãos, os que retrocedem, eles desconfiam de Deus. Pode observar, todo aquele que abandonou a fé, que deixou a igreja, que não quer mais nada com o evangelho, é porque ele desconfiou de Deus. Esse é um outro sinal de quem retrocede, de quem recua. Agora, irmãos, um outro, versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de quê? De perseverança. E a ideia de perseverança é paciência. Logo, os que retrocedem são tomados pela impaciência. Lá no Amapá eles chamam de cuíra. Cuíra é aquela pessoa que está agoniada, está tomada por isso. E eu acho até interessante que ele chama, eu não sei se era uma junção de com ira, mas ele chama de cuíra, que é para dizer, estou nervoso, estou agoniado, estou agitado. E eles falavam esta expressão. Você já percebeu que quando nós estamos com essa impaciência que a gente quer desistir? Somos tomados por uma impaciência tão grande, não vê o milagre acontecer, as coisas estão dando errado. E interessante que o texto fala aqui de espólio, no sentido de que alguns irmãos estavam perdendo seus patrimônios, seus bens. Observe aí que o texto revela isso, no verso 34, além dele falar de alguns que estavam encarcerados, ele diz, aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de que possuídes vós mesmo patrimônio superior e durável. Ou seja, a igreja naquela época, irmãos da igreja, estavam perdendo seus bens, seus patrimônios, seus imóveis. Mas o grande problema, irmãos, não é perder o imóvel, é perder a paciência, a perseverança, é continuar. E tomados, às vezes, por essa impaciência. Sabe, irmão, porque nós somos, às vezes, do tipo que queremos as coisas ao nosso modo, do nosso jeito. Se Deus não fizer o nosso modo, do nosso jeito, a gente desiste de Deus. E há em nós um espírito de querer mandar em Deus. Alguns que eu já vi desistir da fé, eles gostariam de mandar em Deus. Eles gostariam de dizer assim, eu determino que Deus faça isso e Deus faz. Então isso não seria um Deus. Seria um escravo, um servo. E como a gente vê dentro da igreja evangélica, alguns irmãos querendo mandar em Deus. E como eles não conseguem, alguns desistem, porque são tomados por uma impaciência. Eu já orei tanto e não aconteceu nada. Foi tomado por uma impaciência. A palavra de Deus não nos ensina isso. Irmão, se há uma coisa que Jesus ensinou aos seus discípulos, é que eles tinham que aprender a perder. Veja que eles estão perdendo seus patrimônios, eles estavam perdendo seus imóveis, seus bens. Imagine o sujeito chega lá, toca fogo numa casa. Perdeu a casa. Deu tudo. Nesta vida, nós somos passivos de perder. Mas eu percebi que, geralmente, nos nossos ensinamentos, quando eu digo na igreja evangélica, nós ensinamos a ganhar. Dificilmente alguém sabe perder. Não estou falando nem de perder no jogo de futebol, no esporte não. Perder bens.
quando nós perdemos alguma coisa, é bem complicado a maneira como a gente vai lidar com isso. E eu estou dizendo, irmãos, isso porque eu tenho tido uma luta. Eu começo a processar isso na minha mente, no meu coração. Porque eu lembro quando nós saímos de férias, no primeiro dia de férias, levaram, né, o meu tablet, levaram o notebook do Lucas. E é bem complicado a gente trabalhar com isso. Aí você olha assim, de repente, do nada, entraram, levaram, e aí a gente é tomado por um medo de ficar naquele lugar, se vai acontecer de novo. E a gente pensa, e eu fiquei pensando, meu Deus, vários sermões, vários estudos, tanta foto que estava lá, foi embora tudo, todo o material que estava ali, o material do Lucas, aí a gente lidar com isso. E eu me lembro que eu estava agoniado, sabe aquela agonia, aquela impaciência que dá dentro da gente, a gente fica pensando, por que isso aconteceu, não vem, né? Aí nós crentes dizemos assim, não digo por quê, diga para quê. Irmãos, diga por quê, para quê, para onde, pergunte, não tem nenhum problema não. Sabe que os crentes ficam inventando umas coisas que não estão na Bíblia? Não diga por quê, diga para quê. Está na Bíblia, irmãos. O Abacuque chega e pergunta para Deus, por quê? Está na Bíblia. Pergunte por quê, pergunte para quê, para onde, qual é o propósito, pergunte tudo isso, e Deus não fica zangado não. E sofre a perda e tal, aquela agonia, a gente fica pensando, mas pai, tanto sacrifício para adquirir, tanto tempo, e a gente fica pensando nessas coisas. Aí começa a bater um desânimo, uma tristeza. É a pessoa, primeiro dia de férias, não dá vontade da gente recuar, retroceder, voltar, vamos voltar para casa. Irmãos, quando a gente olhou, e eles bagunçam o máximo, viu? Porque eles não vão ficar tirando as coisas devagar, eles vão tirando, jogando no chão, você chega lá. Até uma sandália de couro que eu tinha comprado, porque eu estava com o problema lá na perna, até isso os miseráveis levaram, minha sandália, que eu tinha comprado para poder dirigir, porque meu pé estava inchando, para poder andar, eles levaram. Então levam, então às vezes tem dificuldade de lidar com isso. Eu me lembro que eu estava andando assim, e olhei para um lado tal, e pensando, e a gente é tomado pela uma impaciência, por uma inquietação. Aí eu parei assim, sozinho. Eu parei sozinho, não tinha meus filhos nem Rosa, estavam lá perto. Aí eu parei assim, fiz. Eu dei um grito assim diante de Deus mesmo. Assim, parei. Parece que aquilo saiu, irmãos. Eu sublimei aquilo. Aquela impaciência, aquela inquietação. Pronto, depois que eu fiz isso, acalmei. Na psicologia chama de sublimação. Você descarrega naquilo lá. Não é descarrego não, é descarregar. Não é não, irmãos? E aí nós, às vezes, somos tomados por essa inquietação, por essa impaciência, de tal maneira que a gente termina retrocedendo. Medo, desconfiança e impaciência pode levar a gente a retroceder, à decadência, à apostasia, ao abandono da fé. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Lembra que eu dei uma palavra aqui, eu gosto muito da palavra resiliência. Irmãos, guarde esta palavra, resiliência. O grande problema é que muitas vezes nós não temos resiliência. Porque a palavra resiliência quer dizer resistência. Você já viu que nós hoje não resistimos mais nada? Nós desistimos com facilidade, a gente sai,
Ontem eu estava conversando com um pastor e é impressionante isso. As pessoas desistem, sabe? Não vão avante. Não suportam mais a luta e desistem. E o interessante é que o texto está dizendo, se retroceder, o que acontece? Deus não se compraz. Deus não tem alegria, não tem prazer nisso. Então a gente precisa de quê? De resiliência. Porque senão a gente é tomado por este medo, pela desconfiança em Deus, e por esta impaciência, a gente retrocede, desiste. Mandaram para mim, hoje eu olhei meu zap, estava assim, vendo uma igreja. Então tem uma igreja para vender por 800 mil, inclusive o templo, está falando do templo, e já vem incluso alguns membros da igreja. O sujeito desistiu mesmo, está à venda, está lá, mandaram, o pastor Marcos mandou para mim, né? Pastor Marcos Quaresma mandou, está lá, a igreja, o templo está à venda e ainda vem incluído na venda alguns membros da igreja. Então, retrocedeu, recuou, tal, então desistiu. Medo. Pode observar, muitas vezes a gente desiste, a gente recua por medo. Ou por desconfiar de Deus, ou pela impaciência. Irmãos, nós temos que colocar na nossa cabeça que a gente precisa de resiliência. Diga comigo, resiliência. Que palavra? Você sabe o que é, né? Então a palavra da construção civil, da engenharia. Hoje, os prédios, os viadutos, as pontes do Japão, todos têm resiliência. Resiliência é que eles fazem aquela ponte, aquela construção preparada para suportar terremoto, para suportar vendavais. Então eles já fazem a construção para isso. Isso é resiliência. Sofreu impacto. E eles fazem de uma maneira, e eu vi eles mostrando na televisão como é que eles fazem. Eles fazem de uma maneira que parece que é como se tivesse uma mola, que quando vem o impacto só faz... É como se fosse um amortecedor. Isso é resiliência. Irmãos, quando eu estou enfrentando momentos difíceis na minha vida, eu oro a Deus e digo, Senhor, me dá resiliência. Eu preciso suportar os impactos, as pressões da vida. Senão a gente recua, desiste. As marcas da fé ou os sinais da desistência. O que é que nós temos? Queremos terminar, irmãos, esta palavra, e eu quero que os irmãos olhem comigo o que o autor diz. No 36 ele diz, com efeito tendes o quê? Necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmão, se a gente não retroceder, nós vamos alcançar a promessa. A promessa de Deus vai nos alcançar. E há promessas
que nós iremos obtê-la aqui na terra. E há promessas que nós vamos obter na eternidade. Se a gente permanecer na fé, se a gente perseverar na vontade de Deus, eu sei que a vontade de Deus para a minha vida é esta. Eu ontem, conversando com uns irmãos, eu fui pregar numa igreja ontem, ele disse: pastor, coisa que eu fico às vezes pensando é no texto lá de Jó. E a gente estava conversando sobre o livro de Jó. E o que é interessante é que Jó está clamando a Deus, gritando, pedindo que Deus dê uma explicação, que Deus justifique o que está acontecendo, uma razão. Jó chega a dizer: eu queria ter alguém que intermediasse isso, eu queria ter um advogado, eu queria uma pessoa que pudesse dizer o que é que está acontecendo, porque eu não estou entendendo nada. E quando Deus resolve, no início do livro de Jó, vem um vendaval, destrói a casa, os filhos morrem, começa com um vendaval. Não tem coisa mais fantástica do que um livro que começa com um vendaval e termina com um redemoinho. Porque o texto diz que está Jó lá, doente, raquítico, definhado, seus questionamentos, em aflição, naquele momento difícil. Aí, em vez de Deus chegar bem tranquilinho assim, ó, estou chegando, lá vem um redemoinho, ó. Vocês já viram o redemoinho? O que ele faz? Lá vem um redemoinho, girando, é o vento que fica circulando. Imagine, meus irmãos, este redemoinho vindo para a casa de Jó. Vem, para na frente da casa de Jó, e de dentro do redemoinho sai uma voz. E era Deus. Por que Deus tem que falar de dentro do redemoinho? Porque ele não poderia vir de outra forma? Irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa: quem controla os ventos são Deus, quem controla os redemoinhos são Deus. Deus fala de onde Ele quer, do jeito que Ele quiser. Ele fala de dentro do redemoinho para mostrar que é Ele que domina os ventos, é Ele que tem o controle, o domínio e o governo de todas as coisas. E Ele fala lá de dentro, e quando Ele fala, Ele faz 76 perguntas para Jó. Não dá explicação de nada. Ah, Jó, eu decidi. Não, Ele faz 76 perguntas. Tu estavas, tu sabes explicar. E Jó vai ouvindo, e quando termina tudo, ele diz: eu me arrependo no pó e na cinza. Deus faz o que Ele quer, irmãos. Não retroceda, mantenha a sua fé em nome de Jesus. Diante das perdas, do espetáculo, da vergonha, da desonra, do que for, mantenha a sua fé, segure firme em nome de Jesus. Então esse texto, ele termina mostrando que nós temos uma necessidade de fazer a vontade de Deus, para que a gente alcance a promessa. Aí o que acontece? Depois que Deus fala tudo com Jó, e aí Deus vai e fala com os amigos de Jó, eles vêm, e a Bíblia diz que quando ele orava, Deus mudou a sorte de Jó. Lembra do encontro que Satanás teve com Deus? E Deus é que provoca tudo. Deus diz assim: viste o meu servo Jó? É Deus que provoca, irmãos. Não é Satanás que chega lá e diz: eu quero. Não. Viste o meu servo Jó, como ele é temente e se desvia do mal. Deus é que provoca tudo. Porque Deus tem mas também o Senhor dá tudo. Deus diz: tira. Irmãos, até hoje o diabo está com raiva de si mesmo. Sabe por quê? O Satanás está com raiva dele mesmo. Porque ele tirou o que era preciso tirar de Jó para Deus depois dar o dobro. Irmão, eu fico pensando que o diabo deve ter ficado com uma raiva tão grande dele mesmo. Mas eu sou muito besta. O diabo deve ter dito: sou besta demais. Eu tirei tudo e depois Deus dá em dobro. Não foi pior? Era melhor ele ter ficado com o que ele tinha. Às vezes, irmãos, Deus vai zerar na sua vida, porque Deus tem algo maior para a sua vida. Tem uma promessa que vai se cumprir lá na frente. O grande problema é que se a gente for tomado pelo medo, desconfiança e impaciência, essa promessa não chega. Então, às vezes, Deus tem algo maior e superior lá na frente, segundo o seu propósito, segundo o seu querer. Mas a gente retrocede, aí não chega. Lembra, só para refrescar a nossa memória, lembra de Saul?
A Bíblia diz que Saul estava esperando Samuel para fazer o sacrifício, para que eles fossem para a batalha. Aí Samuel não veio no primeiro dia, nem no segundo dia, nem no terceiro dia, nem no quarto dia, nem no quinto dia. E Saul foi tomado por uma impaciência, e vendo o povo dispersando, e o homem ficou agoniado, e com medo do que o inimigo viesse, e ainda não tivesse prestado sacrifício ao Senhor. E aí, nesse tomado por esse pavor, tomado por essa inquietação, diz a Bíblia que no 7º dia, Saul resolve fazer um sacrifício que não competia a ele. Era o sacerdote que podia fazer só. Irmão, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando, meu Deus, quando a gente faz algo que não é da nossa competência, não tem aprovação de Deus. Irmãos, e é impressionante. Aí Saul foi lá e disse, já que Samuel não chegou, eu mesmo vou fazer. Sabe aquele negócio que às vezes a gente toma à frente, que é chamado aqui no contexto de pau de lata, que se atravessa, que se mete. Aí ele foi lá, pegou, fez o sacrifício. Quando ele terminou de fazer o sacrifício, o holocausto, Samuel chegou. Só uma questão de minutos. Está vendo, irmão? Estragou tudo. Aí quando Samuel chegou, disse, o que fizeste? Não, o povo dispersando, o inimigo se aproximando, e eu tomado por essa inquietação, fui e fiz um sacrifício, o Senhor não chegou. Samuel disse, hoje, Deus ia confirmar o teu reino para sempre. O dia da promessa, o dia da vitória, o dia da alegria. Já pensou, irmãos? Aquele homem tivesse aguentado mais um pouquinho, Samuel tivesse chegado, tinha feito o sacrifício, Saul, irmãos, ia ser rei o tempo todo. A descendência de Saul ia possuir reinos. Já pensou? Mas tomado por isso, a promessa não se cumpriu. E sabe o que aconteceu? A promessa não veio. Aí um espírito maligno veio e passou a atormentar aquele homem. Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado, que a promessa de Deus vem para nós, mas se a gente retroceder, a promessa não alcança, não chega. E o texto diz, para que alcanceis o quê? A promessa. Deus está lá dizendo, dia 25 vai ser o dia da vitória, o dia que você vai alcançar a promessa. Aí está marcado, está na agenda de Deus. Aquela bênção que você está lá. Irmãos, é impressionante que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu não sei, de repente você está orando, pedindo a Deus algo, e aí está tomado por essa impaciência ou pelo medo, não vai acontecer, começa a desconfiar de Deus. Não faça isso, fique pela fé. O justo vive pela fé. Senhor, olha, está difícil, olha, estou apertado, a situação está complicada, mas eu estou com os olhos postos em Ti, eu estou aguardando o Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que Josafá disse isso, Senhor, e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. A situação está complicada, não sei o que fazer, mas eu estou olhando para Ti. Se alguém pode me ajudar, é o Senhor. Estou aguardando em Ti. E diz a Bíblia que eles se congregaram, ficaram orando, meninos, mulheres, jovens, todo mundo orando e clamando, porém os nossos olhos estão postos em Ti, porém os nossos olhos estão postos em Ti. De repente o Espírito de Deus desceu sobre Azarias, e chega lá Azarias e se levanta e diz, olha, nesta luta não tereis que pelejar, porque o Senhor vai à vossa frente, esta luta é de Deus, saiam apenas louvando, vão apenas cantando. Foram cantando, chegaram lá, 3 exércitos estavam destruídos, voltaram louvando a Deus, e aquele vale de lágrimas, vale de barraca, foi transformado em vale da bênção. O seu vale de lágrima pode ser transformado num vale de bênção, se você não recuar, se você não retroceder, se você persistir em Deus, mantiver sua fé no Senhor. Este vale de lágrimas vai ser transformado no vale da bênção. Então fica aí, aguarda. Há promessas que vão se cumprir aqui na terra, e há outras que vão se cumprir lá no céu. Sabe por que o texto que antecede isso aí fala da volta de Cristo? Aí a gente encerra com esse texto. Vamos ler juntos? Esse texto aí que fala da volta de Cristo. Olha aí, irmãos.
Verso 37. Vamos ler juntos? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Podemos observar esse texto em dois aspectos. Jesus volta de duas maneiras, os irmãos sabem disso, né? Ele pode voltar para arrebatar a igreja, mas ele pode voltar para nos fazer uma visita especial. Em pouco tempo. Em pouco tempo o Senhor pode voltar e dizer assim: chegou o dia, estou aqui. Ele pode voltar desta forma, para te visitar. Mas ele pode voltar nas nuvens com poder e grande glória. Porque é assim que a promessa ela se cumpre desta forma. Ela pode cumprir quando Jesus volta para chegar e trazer a tua vitória, ou pode se cumprir lá na eternidade, ele arrebatando a sua igreja. Esses dias eu quero contar, irmãos, esses dias um colega pastor ligou para mim. A região dele está passando por um momento muito difícil. De muitas pessoas perderam o emprego. Muitas pessoas. Consequentemente, irmãos da igreja perderam emprego. E as finanças da igreja caíram. E a situação estava tão complicada que eles não tinham dinheiro para cobrir as despesas normais da igreja. Imagine como é que fica uma igreja que de repente tem tudo certinho, tudo em dia, e aí não pode pagar os funcionários, e não vai poder pagar água ou luz, ou o que for, não está podendo pagar as despesas normais. Sabe o que ele fez? Nós confiamos no Senhor, nós confiamos em Deus, vamos orar, irmãos. E pôs a igreja para orar, os irmãos começaram a orar e colocaram diante de Deus. Aí uma irmã da igreja, simples, chegou assim e disse: pastor, eu queria que o senhor me desse o número da conta da igreja. E o pastor deu o número da conta. Passados uns dias ela disse: o senhor viu o depósito que eu fiz lá na conta da igreja? Ele disse: não, irmão, veja lá, pastor. Aí o pastor foi, viu o depósito, e viu que era uma quantia alta, ficou preocupado. Vem, irmã, é aquele mesmo valor? Ela disse: é, pastor. E ele ficou tão preocupado que procurou o esposo da irmã. E chegou lá e disse: irmã, olha, porque sua esposa fez um depósito lá nessa quantia e eu queria saber se foi de acordo, o irmão está sabendo. Sim, pastor, estou. É que minha esposa, pastor, ela vem fazendo uma poupança já há um tempo e quando foi agora ela resolveu entregar 10% da poupança dela. E o pastor disse, ele me disse: olha, a gente olha para aquela irmã, não dá nada por ela, mas ela é fiel. Ela, da poupança dela, resolveu entregar os 10%, que era o dízimo, e quando o pastor olhou na conta, tinha 87 mil reais. Significa que a irmã tinha conseguido poupar, quanto? 870 mil. Ela não só poupava, mas ela era fiel. O pastor me disse: rapaz, eu chorei tanto. Ele disse: no primeiro momento eu queria me alegrar, mas estava com medo. Porque foi um negócio tão grande que eu disse: mas vai que não é. Vai que eu estou lendo errado, que não é, irmãos? Vai que foi um político que colocou. E depois vai ter que justificar. Não é não? Ele disse que chorou. Disse que isso foi maravilhoso. Na igreja,
aos irmãos. Ele me disse, a tesoureira da igreja chorou tanto. A tesoureira da igreja chegou para mim e disse, pastor, agora eu confio em Deus. Depois, né? Olhe para cá, deixa eu te dizer uma coisa que o pastor Lu me disse, que tem me dado paz. Deus está mais preocupado com a sua obra do que você. Deixa eu ampliar isso. Deus está mais preocupado com você do que você mesmo. Deus está mais preocupado com a sua família do que você. Deus está mais preocupado com esta igreja do que você. Você sabia disso? Pastor Lu veio aqui, ele me disse, eu não sei se ele percebeu alguma coisa em mim, ele disse, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu irmão. Ele disse, Deus está mais preocupado com a sua obra. Nós, irmãos, pecamos, porque às vezes nós achamos que nós estamos mais preocupados com a nossa família, com a nossa igreja, com o nosso trabalho, com as coisas da nossa vida, do que com Deus. De que Deus. A gente pensa que Deus não está nem aí, está assim, irmão. É porque a hora dele vai chegar. Não retroceda, não recua, espere. Eu sempre repito aquele filme O Coração Valente, lembra do Coração Valente? Quando Willie Wallace diz o quê? A turma querendo avançar, a turma querendo ir, e ele com a mão levantada e gritava, esperem. Eu acho fantástico quando esse filme nessa parte. Esperem, ele com a mão levantada, e a turma querendo ir, e os inimigos avançando, e os inimigos vindo, e ele, esperem. Ele estava no comando, e ele gritava, esperem. Irmãos, quando eles vão se aproximando, ele diz, agora! Aí eles avançam e vencem. Eu acredito que algumas vezes Deus está assim, espere. Agora chegou a promessa, agora chegou a bênção, chegou a vitória. Mas a gente tem que saber esperar. Vamos ficar em pé, irmãos, em nome de Jesus. Irmã, coloque aí o versículo 39, nós vamos ler juntos esse texto. Que isso seja uma verdade para nós, bem alto, vamos ler juntos? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Só as mulheres, bem forte lendo esse texto. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Os homens comigo. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Juntos esse texto? Aí a gente diz esse texto assim de maneira vibrante. Segura aí a mão, firme aqui comigo. Vamos lá, vamos dizer juntos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Levante suas mãos, vamos orar ao Senhor nosso Deus. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra desafiadora, estimuladora, encorajadora. Senhor, nós sabemos que Jesus em pouco tempo virá, seja para cumprir uma promessa aqui ou uma promessa eterna, mas em pouco tempo ele virá e não tardará. Quanto a nós, devemos viver como justos, que vivem pela fé, que confiam no Senhor, que aguardam no Senhor. Deus, se assim vivermos, com a vontade do Senhor, na alegria do Senhor, perseverantes, a promessa vai nos alcançar, e nós contaremos a vitória. Deus, aqui na igreja, esses irmãos que estão hoje aqui, todos nós estamos debaixo de uma promessa, ou de algumas promessas, e elas hão de nos alcançar, se permanecermos firmes na fé. Dá, ó Deus amado, a graça de que esta igreja, de que nossos irmãos permaneçam firmes no Senhor Jesus, olhando, como disse Josafá, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que esta igreja não tire os olhos do Senhor, que nenhum irmão tire os olhos do Senhor, e que nós não venhamos a ser como Saul, tomado pela inquietação, pela impaciência, que fez aquele holocausto, aquele sacrifício, mas que nós possamos aguardar o tempo de Deus,
a hora de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?